Fala galera, saudações rubro-negras, Deco na área. Estamos aqui para não trazer informação e sim analisar o momento do Flamengo, que é de muitos altos e baixos, até porque o Flamengo é um clube que tem um orçamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Um elenco extremamente caro que deveria, né, trazer um futebol, né, mais condizente com o investimento feito, né, digamos assim. Então, cara, resolvi fazer aqui uma análise não só tática, como técnica, como também de opinião em relação ao planejamento do Flamengo, uma coisa um pouco diferente. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo aí com muitos amigos, tá? Então eu vou fazer minhas análises, vocês comentem aí, né, deem a sua opinião, abram a mente, fala, Deco, não concordo com isso, ou concordo com isso, você está certíssimo. Isso aí para a gente tentar chegar num denominador comum, né, do atual momento do Flamengo, né? O Flamengo que, pelo jeito, mais um ano sem disputar o título brasileiro, né? São 11 pontos agora atrás, né, do líder, que é o Botafogo. Botafogo ganhando hoje do Santos poderá chegar a 14, uma coisa complicada, né? Uma rodada onde todos nós esperávamos uma grande vitória do Flamengo para chegar embalado para o jogo contra o Grêmio, e o que a gente viu foi uma morosidade do time do Flamengo, um jogo sem vontade, o treinador também errando. Não podemos passar pano nem para um lado nem para o outro, não é nem 8 nem 80. A culpa não é só do elenco, dos jogadores, a culpa não é só do treinador, todos têm culpa, até a própria diretoria do Flamengo. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá bom? Então, galera, é aqui no Deco SRN, o nosso canal prioritário. Também se inscreva lá no canal do Deco. Gente, eu vou colocar todas as partes, tá? Culpa de todas as partes, ok? Vamos começar falando, então, sobre a diretoria do Flamengo. Volto a falar. O Flamengo tem um elenco de qualidade, jogadores renomados, jogadores que foram caríssimos para os cofres do clube, que não vem rendendo, né? E aí a culpa é de quem? Vou dar um exemplo aqui, o Everton Cebolinha, para mim, um jogador de 16 milhões de euros, achei muito caro, tá? Assim como eu achei muito caro o jogador Gerson, 15 milhões de euros, né? O Cebolinha, porque a gente já via lá em Portugal, até através de informações, que não vinha performando bem, que os torcedores do Benfica estavam extremamente irritados com a sua performance lá. Algumas das vezes foi titular, outras não, foi colocado em posição errada, como um ala pelo lado direito, né? O seu próprio representante foi reclamar com o Jorge Jesus, que não estava satisfeito da posição qual o Cebolinha estava jogando, com isso tirando a performance dele, né? E aqui no Flamengo, a gente já sabe que o Sampaoli é um treinador que não gosta de utilizar o mesmo time, faz substituições, aí não dá ritmo para aqueles jogadores. Para mim é um erro que a gente vai comentar mais à frente, né? Mas, cara, convenhamos, a diretoria do Flamengo tem que saber gastar o seu dinheiro de uma melhor maneira, né? E o Cebolinha, desde que saiu do Grêmio, nunca foi protagonista. Para mim, 16 milhões de euros num jogador que não é protagonista é gastar dinheiro à toa, né? E é o que a gente está vendo aí. E, na minha visão, dificilmente o Cebolinha vai performar, até porque ele não tem, né, essa minutagem toda aí. Com o São Paulo, ele nem acredito que terá agora com a volta do Bruno Henrique, e não sei o que o Flamengo fará agora com o Cebolinha lá para o final do ano, né? O Gerson é um jogador que é extremamente qualificado tecnicamente, mas deixa muito a desejar animicamente. Ontem mesmo jogou muito mal, né? Principalmente no segundo tempo,
trotando em campo, voltando andando. Enfim, cara, não só ele como outros atletas, tá? Mas o Gerson, para mim, ele joga bem uma partida, se doa muito bem numa partida e fica 2, 3 animicamente muito mal. Não adianta hoje. Futebol hoje você requer não só jogar com a bola e sem a bola. Esse time do Flamengo joga muito mal sem a bola, tá? Sinceramente, esse time do Flamengo joga muito mal sem a bola. A recomposição defensiva é muito ruim. Isso aí a gente vai na parte do São Paulo, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui na prancheta tática, tá? Mas, cara, é aquilo. Quando que o Gerson terá uma constância, né? Porque, voltamos a falar, tecnicamente ele é muito bom. Aquela jogada que ele fez, que recebeu um chute na cara, ali já diz muito da qualidade técnica dele, né? Só que a questão anímica dele me preocupa muito. Já foi cobrado lá na França, né? Pelo Guendouzi, volante, cabeludinho, que jogou até no Arsenal, né? Devido a essa falta, né? De disputa, de vontade, né? Do Gerson, né? Houve uma briga até relativamente feia. Cara, é complicado, entendeu? É complicado você ter jogador que sabe que tem uma função tática, que precisa auxiliar defensivamente. Ontem ele jogou ali, muitas das vezes, como um segundo volante, né? Auxiliando o Alan, né? E a gente vai mostrar isso aqui um pouquinho na parte tática, né? E, cara, sinceramente, são gastos aí 31 milhões de euros, né, que para mim o Flamengo poderia ter feito um melhor investimento. Mas enfim, cabe agora a diretoria do Flamengo, tem 10 dias, 11 dias para tentar trazer os reforços que necessitam. Cara, volto a falar e nesse ponto até concordo com o São Paulo. O Flamengo precisa de pelo menos 2 jogadores no meio campo, 2 jogadores que possam dar criatividade ao time, que possam ajudar na recomposição defensiva, no ajuste defensivo do time do Flamengo. E isso é uma coisa que preocupa muito o torcedor do Flamengo. O Flamengo é um time que fica muito exposto defensivamente, devido à questão das características desses atletas serem extremamente ofensivas, porém, animicamente, eles estão deixando muito a desejar em muitos dos jogos, né? Enfim, então a diretoria do Flamengo errou muito no planejamento, perdemos o João Gomes, não tivemos uma peça de reposição no início do ano, né? A questão também, né, de um lateral direito de qualidade, cara, com todo respeito ao Wesley, mas ele não está preparado. O Flamengo não vê um lateral direito, mas aí a culpa também do São Paulo, que diz que não há necessidade de um outro lateral direito. Cara, tá confiando demais no Mateuzinho, né? Então a diretoria vem errando sim no planejamento, na montagem do elenco, né, na questão das prioridades. Terceiro ano consecutivo que o Flamengo tá aí parecendo que está apenas disputando o Campeonato Brasileiro. E isso é uma coisa que não pode ser normal para o clube que tem a maior arrecadação do futebol brasileiro disparadamente, tá? Então deveria sobrar muito tecnicamente e dentro de campo, e isso não vem acontecendo, tá? Vamos falar aqui agora, né, sobre a questão, né, do São Paulo, tá? Em si, vamos mostrar aqui mais ou menos como que o Flamengo ontem estava jogando, né, na fase ofensiva, para vocês entenderem, tá? Então tá aqui, galera, tá? Montei aqui rapidamente, né? O Flamengo aqui num 3-1-5-1, né? A gente pode ter esse tipo de leitura, tá? Então na fase ofensiva do Flamengo, que é o que o São Paulo ele gosta, né? Muitas das vezes ele fala que é o 3-1-6, né? Aqui eu vejo 3-1-5-1, tá? Na fase ofensiva, com o jogador aqui Davi Luiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, cara. O Ayrton Lucas ontem fez essa função devido à escalação aqui, né, do jogador Bruno Henrique, dando essa profundidade, tá? Então você tinha o Alan, que é o único volante, tá bom? O Alan, que é o único volante. Você tem aqui, de um lado, o Bruno Henrique, conforme a gente falou, e o Wesley, que é esse jogador que dá profundidade pelo lado direito, não vem, né, tendo as tomadas de decisões corretas. Falei isso, muitas das vezes ele chegava aqui, na hora do cruzamento, deixava muito a desejar, né? Mas por dentro o Gerson, chegando aqui com o Arrascaeta, e também o jogador Everton Ribeiro, tá? E na frente o Gabigol, né? O Flamengo chegando com bastante peças no ataque, né? O São Paulo ele gosta muito, né? Com
6 jogadores aqui, né? O Alan segurando mais a função, assim como o Ayrton Lucas, né? O que poderia ter sido utilizado ontem no primeiro tempo que o treinador Jorge Sampaoli não fez? Que ele tem que começar a parar com essa questão, ele tem que dar mais liberdade a esses atletas, né? Pouco dessa questão de você perder o Bruno Henrique aqui, né? Somente pelo lado esquerdo, a gente já viu isso na época do Domi, não deu muito certo. E além de você perder o Bruno Henrique aqui, né, que é o jogador que fica trabalhando no corredor lateral esquerdo, você tem, né, o Ayrton Lucas preso aqui. Né? Se é para ter o Ayrton Lucas aqui, né, fazendo essa saída de bola, sem utilizar da sua maior qualidade, que é o apoio à frente, é melhor você ter o Felipe Luiz, correto? Sinceramente. Então você mata o Ayrton Lucas aqui e você mata o Bruno Henrique aqui. Qual poderia ser a solução para ele ter, né, talvez um jogador a mais aqui? Você puxa o Bruno para dentro para ter essa liberdade, ok? Com o Gabi, e puxa o Ayrton para cá, né? Faz uma linha de 3. E aí você tem uma superioridade maior ainda, né? Dependendo, né? O time fica extremamente ofensivo, você puxando aqui, compactando as linhas, né? Você tem aqui o Davi Luiz, o Alan, o Davi Luiz, o Alan, e aqui tem o Léo Pereira, você tem aqui o Ayrton Lucas e o Wesley, correto? E aí você tem o Bruno puxando mais aqui por dentro, tudo bem? Com os 3 homens de meio, né? Eu acho que você perde muito na fase ofensiva sem o Bruno aqui por dentro, auxiliando o Gabigol, né? E você perde muito sem o Ayrton Lucas aqui. Isso aqui é um erro que ele vem cometendo, né? Para ele tem que ter os 2 jogadores ali, tem que ser um lateral e um atacante. Por que não os 2 laterais? Por que não explorar a melhor qualidade do Ayrton? E por que não explorar essa qualidade do Bruno Henrique aqui, ó, pelo centro do campo junto com o Gabigol, né? O ajudando, né, a igualar numericamente com os 2 zagueiros adversários, tá? Aí você, em vez de chegar com 6, você chegaria com 7. E aí na hora da recomposição, né, você, cara, esses caras têm que ter gás, né? Você volta, cara, aqui com esses jogadores. Você volta aqui com esses jogadores aqui, né? O 4, né? Aí você ontem volta com o Gerson centralizado, o Bruno, ok? O Everton e aí o Arrasca, um 4-4-2, tá? Isso aí pode ser muito bem feito, ok? Então, cara, a questão tá aí. Mas não, na hora da recomposição, o que tá acontecendo com ele? Ele tá voltando com 4-2-3-1, né? O Bruno aqui, o Arrasca aqui, o Everton aqui e o Gerson aqui, tá? Foi isso que aconteceu ontem. E aí esses jogadores aqui até tentam fazer a recomposição, né? O Bruno, o Everton, só que na hora que volta, a volta está sendo muito lenta. Animicamente o time não está bem. O time muito espaçado, dá muito espaço para o portador da bola, ok? Então, o que o São Paulo precisa? Compactar mais essas linhas, tá? Então, é uma coisa que vem incomodando o torcedor do Flamengo, né? A falta de outro volante, o Gerson aqui, muito mal ontem auxiliando o Alan, tá? Muito mal. Ontem a gente via, né, que a tentativa era, para não deixar o Alan muito sobrecarregado na marcação, era a volta do Gerson, centralizado, tá? Depois o Bruno, enfim, o Everton, o Bruno voltando de lesão, quase parado, né? Precisou sair porque, cara, a gente tem que ter muita calma, correto? E não há pegada aqui do Gabi, do Arrasca, né? O time muito mal animicamente ontem, e aí vem a culpa dos jogadores, né? Realmente o pessoal vem criticando demais esse jogo posicional, conforme eu havia mostrado para você, do Bruno tá lá aberto pelo lado, sem muito jogo associativo, que precisa ter esse jogo associativo, as peças mais próximas umas das outras. O São Paulo precisa rever isso também, né? O Flamengo, na hora da recomposição defensiva, é muito lento, dá muito espaço para o adversário. Ontem, 16 finalizações do Flamengo, 16 finalizações do América Mineiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro com muito espaço, principalmente no segundo tempo, onde os jogadores do Flamengo andavam em campo, né? Você via na hora que entrou Pedro e Gabriel, que ali ia matar o time, cara. Por que não tirar o Gabriel se ele acha que
o Gabriel não está bem? Ou então, por que não deixou o Everton Ribeiro, que fisicamente é melhor do que o Arrascaeta? Ele deixa o Arrascaeta com o Pedro, que é um jogador mais de área, todo mundo sabe, e o Gabi, que não jogou rigorosamente nada. E aí, cara, com o Pedro, ele tem que necessariamente recuar um pouco para que a bola chegue, enfim. Cara, ontem São Paulo muito mal, mas os jogadores também, animicamente, precisam ajudar, né? Há um erro tático, sim, mas o Flamengo não pode jogar a bolinha que jogou ontem. Não pode jogar a bolinha que jogou ontem, né? E volto a falar. A reformulação é necessária. Sabemos que o São Paulo, né, caso continue no Flamengo no final do ano, a diretoria do Flamengo não irá mexer rigorosamente nada, até porque está achando ótimo essa reformulação aí do treinador São Paulo. Ele está achando ótimo, era isso que eles queriam, né? E eles não conseguiriam fazer isso, porque a gente já falou algumas vezes, que deixaram chegar a um ponto que viraram muito amigos de jogadores, aí para cobrar fica complicado, porque o São Paulo não tem isso, né? O Vidal e o Marinho, que eram dois jogadores que adoravam o São Paulo, que aprovaram a vinda dele, com certeza, hoje, até pelas declarações do Vidal, você vê que mudou muita coisa, né? E eram poucos jogadores que eram favoráveis à vinda do São Paulo, né? Dentre eles, esses dois aí, acredito que mais o Gerson. Então, a gente precisa, né, até mesmo pela característica do treinador e pela característica do nosso elenco, né, ter alguma reformulação, não só por causa das peças. O pessoal vai falar, pô, Deco, tá maluco, esses caras ganharam tudo, a gente tá sendo ingrato. Não, cara, tudo na vida requer uma reformulação. Eu acho que eles já se sentem meio que donos do Flamengo, né? Já conquistaram tudo, mas por que o torcedor reclama? Porque já demos 2 títulos brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Carioca, enfim, ganhamos tudo, só falta o Mundial. Então, porra, podemos fazer o que quisermos, não é bem assim, cara. Então, se já chega nesse ponto, tem que haver uma reformulação. É só a galera que acompanhou ontem o Alan, né, na hora do gol de empate, chamando o time pra frente, vibrando. É um jogador que tá chegando agora, é um jogador de qualidade. Entendeu? E ontem eu vou falar uma coisa pra vocês, né? O torcedor vaiou o Davi Luiz. Eu já tive muitas oportunidades de concordar com o torcedor. Mas ontem, cara, o time totalmente exposto, desculpa, mas a culpa não foi do Davi Luiz pelo gol do América Mineiro. É só olhar do meio pra frente, como todos os jogadores estavam parados ali. Parados. São Paulo errou também e não ter feito as 5 substituições. Por que não colocou o Matheus França, que estava no banco de reserva? Ah, porque está vendido. Então, se está vendido, meus amigos, não coloca nem no banco. Não joga mais. Porra, simples assim, cara. Por que não colocou o Felipe Luiz para liberar mais o Ayrton Lucas, para melhorar a qualidade de saída de bola, da defesa para o ataque? Por que não fez isso? Aí quem foi jogar do lado esquerdo foi a Arrascaeta. O Everton Cebolinha nem entrou ontem. Por que não? Você não está mais confiando no Everton Cebolinha? Por que não coloca o Ayrton Lucas mais à frente e botava o Felipe Luiz? Pelo menos esses 2 jogadores morreu com 3 substituições. O treinador tem culpa sim também. Ninguém está falando que não tem. A gente esperava um jogo mais associativo, um time mais compactado. Tudo isso eu vejo. Mas ele está começando um processo de reformulação junto à diretoria e acho que ele está certo. E jogadores, enquanto não há essa reformulação, né, de alguns atletas, né, precisam se doar um pouquinho mais, né, aqueles que a gente sabe que são insubstituíveis, que é o caso do próprio Arrascaeta, quando ele fez uma partida péssima. E olha que eu sou muito fã do Arrascaeta, mas não vou passar pano aqui não. Péssima partida do Arrascaeta ontem. Há muito tempo eu não vi o Arrascaeta jogar tão mal como ele jogou ontem, né? O Gabigol perdendo um gol inacreditável, que não pode perder porque não tem perna direita. Aí quando eu falo que tem que haver treinamento de finalização ali, né? Enfim, todo mundo fala, não, mas isso aí tem que ser feito na base, né? Não, você tem que treinar. Você tem que treinar fundamentos. Isso é normal. Chute perna direita, cabeceio, que são fragilidades que o Gabigol tem. Enfim, cara, muito preocupado, né, com tudo que vem acontecendo no Flamengo. O Grêmio ganhou ontem, performou até bem sem o Luis Soares, não sabemos se ele jogará ou não, né? Apesar que no final do jogo o Atlético Mineiro até que dominou a partida,
Mas, cara, jogo difícil, jogo pegar, não teremos o Gerson, vamos ver como é que o São Paulo vai armar esse time, espero que ele arme com 2 volantes, porque se o meio-campo não marca, o atacante não marca, tem que ter um ajuste ali. Esse ajuste é mais um jogador de meio-campo de marcação, quer goste ou não. O Thiago Maia vai ser um jogador importante junto com o Alan ali. A gente não teremos o Pulgar. Então, gente, estamos aqui preocupados e a minha análise é essa aí. Tá? Todos têm sua parcela de culpa, todos têm. O São Paulo tem que deixar de ser teimoso, tem que mudar algumas situações, tentar compactar mais o time, tentar jogar um pouquinho mais de forma associativa. Então, gente, é isso aí, tá bom? Então, e também São Paulo utilizar outros jogadores. Por que não utilizar o Varela na lateral direita? Ah, que ele é horrível. Quem garante que ele é horrível? Um jogador de 2 Copas do Mundo, cara. Como é que pode ser horrível? Não é, cara. Ah, que a característica dele não agrada. Mas o que o Wesley tem feito diferente quando ele tá lá na frente? Ele não consegue cruzar uma bola. Tomada de decisão dele sempre errada. Cruza sempre na cabeça do adversário. Na hora que é pra ele cruzar fechando, ele cruza aberto. Quando é pra tocar aberto, ele cruza fechado. Tomada de decisão sempre errada, gente. Ah, porque é da base. Cara, sempre elogiei o cara da base, mas ele é jogador do Flamengo como qualquer outro, então vai ser cobrado como qualquer outro também. Beleza, gente? Então se inscreva aí no canal, 20 minutinhos de análise. Muito obrigado a todos vocês. Botem aí se concordam ou não. Compartilhem esse vídeo com os amigos, né? Tamo junto sempre, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Se inscreva aqui, Deco SRN, canal do Deco. Deixa o like, compartilhem. Abraço, fiquem com Deus, abraço. Tamo junto.